Hoje, em Rompendo o Silêncio, há um fator humano altamente variável responsável por experiências de comunicação que nem sempre são positivas. Como fazer com que uma mensagem seja compreendida sem alterar o seu objetivo ou intenção? Existem técnicas para uma comunicação eficaz? Existem características que o constituem? já vamos começar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Rompendo o Silêncio. E hoje trouxemos aqui para você mais um tema que irá ajudar no seu dia a dia. Porque o nosso programa é assim, cheio de temas interessantes que ajudam a gente no nosso dia a dia. Hoje falaremos sobre a comunicação eficaz, porque não basta apenas só se comunicar, né, Cíntia? Exatamente, tem que ter essa comunicação eficaz, né? E muitas vezes em ambiente de trabalho costuma ter uma comunicação ineficaz e acaba levando, né, ao contratempo e a perca de tempo também no ambiente de trabalho. Se você tem dificuldade de se comunicar, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja com os seus familiares, seja com quem for, fiquem conectadas aí com a gente, porque hoje daremos dicas que irão facilitar a sua comunicação. Temos aqui no estúdio especialista no assunto que irá responder às perguntas que preparamos para eles, não é? Preparamos pergunta para eles que talvez seja a sua pergunta também. Essas perguntas serão todas respondidas nesse episódio do Rompendo o Silêncio. Vamos para a primeira matéria sobre o tema e já voltamos. A partir do momento em que nos levantamos, começamos a comunicar. Temos essa capacidade inata de fazê-lo com os nossos atos, gestos, ações e, claro, com as nossas palavras. A comunicação permite compartilhar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, seja com o nosso parceiro, amigos ou no local de trabalho. Nas relações interpessoais, a comunicação tem um papel extremamente importante, pois através dela podemos ter empatia com o outro, entender as suas emoções, os seus objetivos ou a sua visão de trabalho para um bom desempenho, pois não é possível realizar um projeto em equipa sem uma comunicação fluida. Porque não se trata apenas de evitar mal-entendidos, mas de maximizar o potencial e alcançar uma organização forte e sólida. A comunicação entre os casais também é importante, pois é a chave para o bem-estar de um relacionamento. Além disso, é essencial entre pais e filhos para estabelecer um bom vínculo afetivo na família. Especialistas em psicologia estabelecem que uma boa comunicação em casa proporciona maior segurança e confiança às crianças e adolescentes. Sendo uma ferramenta útil, nem sempre ela é usada corretamente. Por vezes, a comunicação com a pessoa ou pessoas que queremos não é fácil e acabamos por passar a mensagem de forma errada. Como aponta Val Stevic, um dos maiores especialistas em comunicação humana, as pessoas cometem grandes erros nesse processo, o que prejudica completamente a nossa capacidade de chegar a acordos. Para não deixar de comunicar, não se esqueça de ouvir com atenção, respeitar o que os outros pensam e sentem, seja breve, claro e cuide da linguagem corporal, uma vez que isso é essencial para uma comunicação eficaz. E para começar, pelo Zoom temos o nosso convidado Davi, direto de Portugal, que é gestor de formação do grupo Speak and Lead. Boa tarde, Davi. Tudo bom? Obrigado pelo convite, também. Seja bem-vindo ao Rompendo Silêncio. Temos a primeira pergunta para você. Olá, Davi, boa tarde. É um prazer ter você aqui conosco, participando do nosso programa. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é comunicação eficaz. Antes de mais, comunicação, nós muitas vezes acabamos por aprender, ou acabam por nos dizer muitas vezes, que comunicar é simplesmente transmitir mensagens. Enquanto, na verdade, acaba por não ser isso.
Uma comunicação eficaz vai sempre depender de duas coisas. Primeiro, como é que nós conseguimos captar a atenção da audiência, das pessoas com quem estamos a comunicar, quer seja a nível individual, quer seja mesmo perante uma audiência. E em segundo, depois de conseguirmos captar e manter essa mesma atenção, como é que nós conseguimos maximizar a retenção de informação? Ou seja, não é tanto por aquilo que nós comunicamos, é muito mais por aquilo que as pessoas se relembram daquilo que foi a nossa comunicação. Quais as mensagens-chave que transmitimos e que realmente ficaram com elas? Há aqui um segundo elemento, que é, além da parte da atenção e da retenção de informação, nós temos que ter em conta quer a parte do conteúdo, quer também a parte da forma como comunicamos. Primeiro, e há muitas vezes, a linguagem não verbal e a forma como comunicamos tem uma grande importância, mas mais relevante do que isso é o conteúdo que nós estamos a comunicar. Ou seja, a forma como estruturamos, os argumentos que escolhemos, como é que nós somos mais claros ou menos claros na mensagem que estamos a transmitir, vai ser preponderante e vai ser até mais importante do que a forma na transmissão dessa própria mensagem. Primeiro temos de dar atenção àquilo que é o conteúdo da nossa mensagem, de forma a ser o mais impactante e persuasivo possível, e depois vermos através da nossa forma como é que eu consigo maximizar a eficácia daquilo que é o meu conteúdo. Portanto, para mim, comunicação eficaz é uma coisa muito simples. Como conseguimos captar e manter a atenção e como é que nós, através do conteúdo e da forma, maximizamos a retenção da informação que transmitimos à nossa audiência. Ok, e é bem verdade que há umas pessoas que têm mais facilidade de se comunicar do que outras. É algo que vem de casa ou é algo que a comunicação eficaz é algo que a pessoa aprende em casa ou é algo que a pessoa aprende no decorrer da vida? Assim, em termos de comunicação, não é uma questão que nós nascemos grandes comunicadores ou nascemos maus comunicadores. Não é uma coisa que é herdada por parte da nossa avó. É uma coisa que é desenvolvida como tudo que é competências. Aquilo que nós temos em termos de soft skills e em termos de competências é adquirido e desenvolvido por contexto, tal e qual como a comunicação. O que é que cada um de nós tem em termos diferentes? Não é uma capacidade nata ou inata, é muito mais aquilo que é o ponto inicial de comunicação. E o ponto inicial de comunicação é o quê? Nós, ao longo do nosso processo educacional, vamos todos desenvolvendo uma data de competências, incluindo também a parte da comunicação, sem sequer nos apercebemos disso. Ou seja, enquanto estamos, por exemplo, a trabalhar em equipa, enquanto estamos na escola, enquanto estamos a jogar à bola, tudo isto, de alguma forma, vai desenvolvendo as nossas competências sem nós estarmos conscientemente a pensar nisso. Todos nós temos um ponto inicial de comunicação, que é o momento em que nós, pela primeira vez, temos que fazer uma apresentação, muitas vezes. Essa primeira apresentação, nós aí percebemos de uma coisa simples. Eu tenho mais jeito ou eu tenho menos jeito para comunicar. Não porque aquilo tenha sido herdado ou tenha sido uma coisa nata, mas porque ao longo do processo educacional eu fui tendo mais ou menos oportunidades para desenvolver essas competências. Além disso, também se as fui aproveitando ou não essas mesmas oportunidades de desenvolver a comunicação. Só que um pequeno exemplo. Nós temos grandes comunicadores que tiveram um ponto inicial de comunicação mais baixo, como é, por exemplo, o caso do Steve Jobs, que é provavelmente o melhor comunicador em termos de comunicação, em termos de negócios, em termos de ponto inicial de comunicação de um ponto particularmente baixo. Não se sentia à vontade a falar com pequenos grupos, quando mais perante grandes plateias, e tornou-se um dos melhores oradores da história. E temos outros oradores, como por exemplo o Obama, como o John F. Kennedy, em que eles começaram com um ponto inicial superior. Agora, se virem vídeos, por exemplo, quer do Obama, quer do Kennedy, mesmo do Steve Jobs, enquanto mais jovens, vocês veem um nível de comunicação e se compararem com o discurso deles enquanto presidentes ou enquanto representantes das empresas, estão a um nível muito mais elevado do que estavam previamente. Ou seja, quer começando mais atrás, quer começando mais à frente, todos nós conseguimos melhorar a nossa comunicação, desde que trabalhemos nisso e trabalhemos de forma consciente com as melhores ferramentas para chegarmos o mais longe possível em comunicação. Portanto, sim, aprende-se e desenvolve-se através da aprendizagem e desenvolve-se também através da aprendizagem prática também. E quais os tipos de comunicação? Quais seriam? Em termos de tipos de comunicação? Sim. Sim, em termos de tipos de comunicação, há vários tipos de comunicação que nós podemos ter, quer seja na comunicação que temos a nível interpessoal, quer seja perante audiências, mas penso que seja mais relevante é vermos exatamente quais são os estilos de comunicação que cada pessoa tem. Isto é uma coisa que é importante em termos de comunicação, que é a maioria das pessoas pensam que para nós termos bons comunicadores que tem de existir algum tipo de 10 mandamentos de comunicação, em que nós olhamos para aquilo, repetimos, fazemos copy e paste daquilo e subitamente comunicamos muito bem. Isto não é verdade por uma razão simples. Cada um de nós tem um estilo diferente de comunicação.
Cada um de nós tem um estilo autêntico de comunicação. E aquilo que resulta para mim em comunicação não vai obrigatoriamente resultar para a outra pessoa. Portanto, a primeira coisa que nós temos de fazer é de olhar para a comunicação exatamente enquanto um trabalho individualizado, em que tentamos descobrir o estilo de comunicação de cada um e se nós, por exemplo, nos destacamos mais pela paixão, se nos destacamos mais pela empatia, se nos destacamos mais pelo impacto e depois, dependendo daquilo que é o nosso estilo de comunicação, descobrir também quais as melhores ferramentas para cada um de nós. Agora, isto tem de ser sempre uma abordagem individualizada por duas questões. Não só temos estilos de comunicação diferentes, como cada um de nós tem também reações diferentes em termos de comunicação. Desde reações ao nervosismo, desde ticos nervosos que são também diferentes entre nós, e mesmo pontos fortes e pontos fracos diferentes. E então nós temos de descobrir autenticamente para cada um de nós qual o nosso próprio estilo de comunicação. Isso é muito mais fácil de fazer com alguém que seja realmente um profissional da área, treinado e formado nesse sentido, de forma a conseguirmos ajudar a identificar o nosso estilo de comunicação e quais as melhores ferramentas para nós. Mais uma perguntinha. Davi, no que a comunicação não verbal nos ajuda? Sim. Comunicação não verbal, primeira coisa que é a primeira função de uma boa comunicação não verbal é complementar aquilo que é o nosso conteúdo, ou seja, pegando na nossa mensagem, nossa linguagem não verbal, através do gesto, da postura, das expressões sociais, vai complementar aquilo que é a nossa comunicação, vai ajudar e vai reforçar a mensagem que estamos a transmitir verbalmente. Segunda coisa, uma boa linguagem não verbal vai nos ajudar com as duas finalidades máximas em termos de comunicação. Que é, primeiro, como é que nós, através da nossa linguagem não verbal, conseguimos captar e manter essa atenção. E segundo, como é que, através da nossa linguagem não verbal, aumentamos a retenção da informação. Só um pequeno exemplo sobre isto. Todos nós já ouvimos aquela máxima de 1000 palavras ou uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É uma coisa que as pessoas esquecem muitas vezes. Em termos de linguagem não verbal, uma comunicação que seja feita com gesticulação a acompanhar essa mesma comunicação tende a ser muito mais relembrada do que a mesma comunicação se tiver apenas PowerPoints. Ou seja, em termos de comunicação, aquilo que muitas vezes falhamos em dizer é que uma comunicação com gesticulação, com boa linguagem não verbal, tende até a ser mais relembrada e a ser mais impactante do que, por exemplo, uma comunicação recorrendo apenas a imagens. E, portanto, a comunicação não verbal complementa aquilo que é a nossa mensagem, ao mesmo tempo que nos ajuda a captar, a manter a atenção e também a maximizar a retenção de informação. E, finalmente, tem uma última característica. A linguagem não verbal ajuda-nos também a termos condições próprias para conseguirmos acalmar durante o discurso, ou seja, mesmo em situações, quer numa reunião, quer numa apresentação em público, em que estamos um pouco nervosos, a parte da nossa linguagem não verbal vai nos ajudar também a acalmar, desde que, obviamente, demos ao nosso corpo aquilo que ele naturalmente pede. Nós, por exemplo, através da movimentação, da gesticulação, conseguimos aliviar a energia, que nos vai permitir respirar melhor, que nos vai permitir acalmar ao longo do discurso, fazendo uma melhor comunicação no final do dia. Ainda nessa parte de comunicação não verbal, quais as funções da comunicação não verbal? Peço desculpa, não entendi a pergunta. Quais as funções da comunicação não verbal? As funções da comunicação não verbal são estas exatamente que eu referi, ou seja, como é que primeiro capta a atenção e mantém a atenção, como é que maximiza a retenção de informação, por exemplo, através de gestos específicos em que nós passamos, através dessa gesticulação, mensagens congruentes com aquilo que é a nossa parte verbal. Por exemplo, se eu estiver a falar, por exemplo, de uma exatidão numérica, eu estou a falar, por exemplo, de uma percentagem, fazer um gesto como este vai ajudar a audiência a perceber que é um gesto exato em termos numéricos. Se o Presidente estiver a passar uma mensagem e estiver a gesticular de forma mais aberta, ajuda a complementar a mensagem em que se percebe que é uma mensagem mais amigável e mais empática. Se por outra via quiser passar uma mensagem mais assertiva, este tipo de gesticulação vai ter um impacto também diferente. Ou seja, aquilo que é a nossa linguagem não verbal ajuda a aumentar o impacto das nossas palavras, ao mesmo tempo que ajuda também a ser mais facilmente relembrado por aquilo que é o nosso conteúdo. E mais uma, Davi, como tornar a comunicação mais eficaz através da linguagem corporal? Como podemos controlar e melhorar a nossa comunicação não verbal? A primeira coisa que é importantíssima aí é nós identificarmos qual é o nosso estilo de comunicação. E a melhor forma de fazer isso, mais uma vez, é com ajuda especializada de alguém que seja formado na área, que nos consiga identificar qual é o nosso estilo de comunicação e quais as melhores ferramentas para nós. Segunda coisa, depois também já dou aqui uma alternativa para se fizermos isto sozinhos. Segunda coisa é descobrirem primeiro os nossos pontos fortes. Isto é uma coisa que a maioria das pessoas acaba por não fazer.
Nós, em termos sociais, tendemos a dar muito mais atenção àquilo que está mal e aos pontos fracos do que propriamente aos pontos fortes. Em comunicação é o oposto. Aquilo que torna qualquer bom orador um excelente orador é primeiro pegar naquilo que eles têm naturalmente bom e pegar nesse ponto forte e exponenciá-lo ao máximo. Ou seja, pegarmos primeiro naquilo que nós naturalmente fazemos bem e tentar tirar o máximo partido disso. Só depois irmos aos pontos fortes é que vamos então corrigir aquilo que são os pontos fracos. Segunda coisa que é também importante, em termos da linguagem não verbal, é identificarmos qual é que é o nosso estilo de reação a situações de nervosismo. Por exemplo, há pessoas que façam situações de pânico e situações de nervosismo, situações em que estamos a comunicar perante uma audiência. Há pessoas que têm uma tendência mais natural para fugir, há pessoas que têm mais tendência para paralisar e há pessoas que têm mais tendência para lutar. Isto é uma coisa que se nota perfeitamente em palco. Agora, dependendo daquilo que é a minha tendência natural, alguém que tenha uma tendência natural de fuga tende a produzir naturalmente mais adrenalina em comunicação. Logo, tem muito mais energia na comunicação e tende a evacuar, como por exemplo, através de movimentação e gesticulação. Alguém que tenha uma tendência a paralisar vai ter muito mais tendência a ter brancas de memória, a ter um discurso mais pausado, a ter menos linguagem não verbal, e essa pessoa vai ter soluções diferentes para aquilo que é o seu próprio estilo também de reação ao nervosismo. Finalmente, a última coisa é identificarmos os nossos tiques próprios, em termos não verbais, que podem estar a tirar a eficácia àquilo que é a nossa mensagem. E há duas formas de fazer isso. A primeira forma de fazer tudo isto que eu acabei de dizer é se nós quisermos fazer isto num trabalho isolado e num trabalho sozinho. A melhor maneira de fazer isto é preparar um discurso que nós efetivamente vamos fazer e dentro desse discurso treiná-lo perante uma câmara. Depois de treinarmos perante uma câmara, vermos perante a câmara e tentar identificar alguns tiques, realmente coisas que nós não estamos a gostar na nossa comunicação e tentar no próximo treino a seguir já corrigir alguns destes tiques. Segunda opção é efetivamente procurarmos, por exemplo, um curso especializado de falar em público ou até um trabalho individualizado de falar em público, em que nós, através desse trabalho individualizado, conseguimos termos dicas, quer seja sobre o nosso estilo de comunicação, de reação ao nervosismo e também sobre quais as melhores ferramentas para cada um de nós. E há aqui uma outra coisa também importante, que é em termos de linguagem não verbal e em termos de comunicação em geral, o conteúdo é a coisa mais importante, mas como a mulher de César, não basta sê-lo, há também que parecê-lo. Ou seja, eu tenho que garantir que tenho um ótimo conteúdo, mas tenho que garantir também que a minha forma acompanhe esse mesmo conteúdo. E se tivermos uma formação especializada na área, um acompanhamento individualizado na área, conseguimos fazer uma maior evolução em muito menos tempo. E de forma sucinta, há aqui uma mensagem muito importante, que é comunicação é importantíssima por uma razão simples. Quem consegue comunicar melhor destaca-se muito mais facilmente em qualquer área profissional, quer seja de programador, quer seja para político. As áreas que comunicam muito, há áreas que comunicam pouco. Agora, essa mesma comunicação é diferenciadora, que é cada vez mais rara. E então, quem a tem consegue facilmente destacar-se. Como é que nós desenvolvemos essa comunicação? De uma maneira muito simples. Comunicação é muito interessante, mas não se aprende ouvindo, não se aprende lendo, aprende-se efetivamente comunicando. E se eu tiver supervisão e ajuda nessa mesma comunicação, consigo ir muito mais longe, muito mais rapidamente, naquilo que é o meu desenvolvimento desta soft skill, que é uma soft skill essencial no século XXI. Davi, queremos te agradecer pela sua participação. Muito obrigada mesmo pelas informações que você trouxe, nos ajudando a entender mais sobre esse assunto. Foi um prazer. Muito obrigada, Davi. Segundo o Fórum Econômico Mundial, não são as competências técnicas, e sim as outras, que serão os diferenciais dos profissionais do futuro. Alexandre, muito rapidamente nos explica a metáfora da árvore. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Cíntia. Prazer estar com vocês. Eu sou o Alexandre Dornelles, aqui do Brasil. E, ultimamente, a gente tem aprendido, Sara, que essas competências, tradicionalmente, que a gente chama de hard skills, são as competências da minha área técnica de especialidade. Então, por exemplo, se eu aqui no Brasil atuo no setor do agronegócio, né, as hard skills são aquelas competências técnicas para a produção agrícola, para a produção agroalimentar. Só que, além dessas competências, que são as tradicionais, que todos os profissionais de todas as áreas têm, nós temos um outro grupo de competências, né, que eu costumo dizer que, nessa metáfora, a gente teria as raízes como os condicionamentos. Então, quando eu estou falando em comunicação, se eu já acho que eu não vou conseguir me comunicar bem em função de ser uma pessoa mais tímida,
o meu condicionamento já limitou a minha capacidade de comunicar. Quando eu passo dessas raízes e vou para o tronco dessa árvore, eu estou pensando nas competências técnicas, no conhecimento que eu tenho da minha área específica. Só que, para atingir os resultados, que seriam os frutos dessa árvore, eu preciso de um elemento muito importante, que é representado nessa metáfora pelos galhos e pelas folhas e flores, que são as competências comportamentais, humanísticas ou não técnicas, que são as soft skills, que o próprio Davi, que me antecedeu, falou sobre isso. E o que a gente percebe é que o próprio Fórum Econômico Mundial coloca que essas competências comportamentais, humanísticas ou não técnicas, as soft skills, vão ser determinantes para os profissionais do futuro que queiram buscar resultados e atuar em alta performance. E dentro disso, a comunicação é um dos elementos mais importantes relacionados a essas competências comportamentais ou soft skills. Obrigada, Alexandre. A gente vai assistir uma matéria e a gente já volta com você. A vida cotidiana exige que estabeleçamos comunicação com outras pessoas, seja em casa, na escola, no trabalho ou em qualquer outra atividade com a qual nos relacionamos. Embora a comunicação ocorra de forma espontânea no ser humano, o processo de comunicação nem sempre é alcançado de forma eficaz. Por isso é importante aprender a comunicar de forma assertiva, sem medo de expressar o que pensamos ou sentimos. A boa comunicação aproxima-nos das pessoas de quem gostamos, ajuda-nos a resolver problemas e enriquece as nossas vidas. Muitas vezes pensamos que nos expressamos com clareza e ficamos surpresos quando as pessoas respondem de maneira diferente do que esperávamos. É importante que nos perguntemos o que realmente quer dizer. Porque quero dizer isto? Como estou a dizer? Estou a dizê-lo no lugar certo e na hora certa? Quando uma pessoa responde de maneira inesperada, é importante verificarmos as nossas palavras e o tom de voz para ver se ela está a reagir à nossa forma de comunicação no momento. Nem todos nós temos a mesma capacidade de ouvir, ajudar e compreender. Se falarmos na primeira pessoa expressando o que sentimos e queremos, temos maiores hipóteses de sermos ouvidos. Se atacarmos iniciando as frases com o seu, a outra pessoa provavelmente vai se sentir atacada e procurará contra-atacar. No entanto, se precisamos falar sobre algo importante, devemos encontrar o espaço certo o mais rápido possível e não deixar passar tanto tempo sem falar sobre isso ou esquecer. Situações não resolvidas tendem a acumular emoções que ficam estagnadas e que muitas vezes surgem repentinamente de forma inadequada e em momentos inoportunos. Olá, voltamos aqui novamente. Alexandre tem uma pergunta para você. E como criar conexão com as pessoas? Esse é um ponto bem interessante, Cíntia e Sara, porque normalmente o ponto mais importante para criar conexão com as pessoas é no processo de comunicação a gente realmente se interessar por elas. Então, quando eu me interesso pelas pessoas, eu demonstro e as pessoas percebem isso. E isso é o primeiro passo para criar essa conexão. O segundo passo é a gente entender que muitas vezes as pessoas querem mais falar do que ouvir. Então, normalmente, o segundo ponto é a gente ter um ouvir empático, ter a capacidade de ouvir e realmente buscar entender aquilo que as pessoas estão falando. E a partir de você ouvir bem as pessoas, você já recebe ideias e o caminho que você deve utilizar nesse processo de comunicação. E o terceiro ponto é que as pessoas sempre querem resolver seus problemas. E quando você se comunica com alguém, você quer influenciar. E quando as pessoas percebem que você tem interesse nelas, que você está disposto a ouvi-las e que você quer ajudá-la de alguma forma, as pessoas se dispõem a se conectar e confiar mais em você. E isso é essencial para o processo de comunicação.
Excelente. E como conquistar o direito de fala, né? A gente sabe que a gente tem 2 ouvidos, né, para ouvir, como você falou, ouvir as pessoas mais. E quando está em grupo, assim, também, como conquistar esse direito de fala? Perfeito. Além desses elementos que eu comentei, da gente criar conexão, né, de demonstrar interesse das pessoas, existem 2 elementos que são muito importantes. A gente, de maneira suave e fluida, gerar autoridade e credibilidade. Como é que eu gero autoridade e credibilidade? Eu gero credibilidade, por exemplo, para falar sobre determinado assunto, para que as pessoas queiram te ouvir, nos ouvir. Nós temos que demonstrar que a gente tem uma trajetória relacionada àquilo que a gente pretende falar. Por exemplo, no meu caso, estou aqui conversando com vocês, eu há mais de 20 anos sou professor de escolas técnicas, graduação, faculdade e pós-graduação. Então, se eu quero gerar credibilidade aqui para vocês, para a gente poder conversar e vocês prestarem atenção em mim, quando eu falo isso, eu estou colocando a minha trajetória como algo que me gera credibilidade para vocês entenderem que eu entendo do assunto. E o outro ponto está relacionado à autoridade. E a autoridade tem 3 elementos importantes. Quando eu quero gerar autoridade, eu preciso falar de pessoas, de tempo e de resultados. Então, por exemplo, na minha área de especialidade, agropecuária, eu atuo há mais de 30 anos profissionalmente nesse segmento, né, aqui no Brasil, que é o país do agronegócio mundial. Além disso, eu já impactei mais de 6 mil pessoas em cursos, programas de acompanhamento, de desenvolvimento de líderes nesse setor, que um dos pontos muito importantes é a comunicação. E o terceiro ponto, essas pessoas, quase 6 mil pessoas que já passaram por atividades presenciais e online com a gente, eu já tive a oportunidade de formar pessoas que atuam no Brasil, no exterior e que geram grandes resultados em organizações privadas, no setor público, em embaixadas, Brasil e mundo afora. E isso faz com que eu trabalhando esses 3 elementos da autoridade, que é o quê? A quantidade de pessoas que eu impactei, o tempo que eu faço isso e os resultados que essas pessoas têm, isso faz com que as pessoas queiram entender e prestar mais atenção naquilo que eu vou falar. Então, isso é o que a gente chama na área de treinamento, de facilitação de aprendizagem, de você gerar autoridade e credibilidade. Faz sentido para vocês, Sara e Cíntia? Sim, faz sentido. Faz muito sentido. E você também poderia nos explicar o que significa comunicar de forma assertiva e como podemos fazer? Perfeito. Para a gente fazer uma comunicação assertiva, nós precisamos de 3 elementos também. Primeiro, nós precisamos de conhecimento teórico e prático daquilo que a gente vai compartilhar, aquilo que a gente vai comunicar, para que a gente possa ter assertividade ou eficácia nesse processo. O segundo ponto, a gente precisa ter entusiasmo. Né? Eu posso saber tudo, ter todo o conhecimento, mas se eu estou falando com uma energia baixa, desanimado, com a cabeça baixa, é o que o Davi comentou anteriormente, é a comunicação não verbal. Então, o meu entusiasmo sobre esse tema, que eu tenho conhecimento teórico e prático, gera uma energia e isso tende a envolver as pessoas e trazê-las para dentro desse processo. E o terceiro ponto, muito importante, é a relevância. Então, se eu conheço muito do assunto, tenho muito entusiasmo, mas se vocês que estão me assistindo, me ouvindo, não têm o menor interesse nisso, não adianta. Eu posso ter todo o conhecimento, posso ter todo o entusiasmo, mas se o tema não é relevante para vocês, vocês não vão querer prestar atenção nisso. Então, nós precisamos ter uma comunicação assertiva passando por esses 3 elementos. Conhecimentos teóricos e práticos, entusiasmo, né, que puxa a atenção das pessoas, e relevância. Ou seja, o assunto precisa ter relevância para o meu público. Então, eu preciso entender normalmente, conhecer as pessoas que eu estou me comunicando, seja numa reunião, seja numa palestra, numa conferência, num curso, para que eu possa adequar esse conhecimento
dentro da necessidade dos objetivos das pessoas que estão nos ouvindo. Uhum. E você falou que você trabalha também com formações, né, de pessoas, e gostaria de saber quais são as características de bons líderes e como ensinar a tornar a ser um bom líder. Ótimo. Algumas existem, a gente poderia fazer vários programas falando de características de liderança, mas eu poderia dizer 3 pontos fundamentais. O primeiro é o senso de propósito ou significado. O que significa isso? Todos nós temos objetivos, mas algumas pessoas se desenvolvem o suficiente ao ponto de perceber que determinado assunto para elas é um objetivo tão grande, tão entusiasmante, que esse objetivo chega a ser maior do que ela. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui para vocês entenderem. Qual é o meu propósito de vida? É formar e aperfeiçoar líderes que atuem no setor agroalimentar para a gente poder alimentar o mundo todo. Então, esse propósito, esse grande objetivo de vida é algo que me inspira e que faz com que essa inspiração, ao ser compartilhada, isso inspire e motive outras pessoas para seguirem comigo dentro dessa trajetória. Então, a primeira coisa, o líder tem que ter um propósito que seja relevante e inspirador. Segundo ponto, o líder tem que ter uma capacidade de demonstrar que esse propósito e que esse grande objetivo é estruturado por valores. O que são valores? Se eu vou trabalhar, se eu vou ser um líder de uma equipe, essa equipe precisa se sentir à vontade comigo. Essa equipe precisa se sentir parte de um time, de uma equipe junto comigo. Então, eu preciso ter valores que inspirem e que mantenham essas pessoas comigo. Meu propósito vai fazer com que elas queiram seguir comigo, mas os meus valores é que vão fazer com que elas efetivamente sigam nesse caminho, junto comigo, de maneira consistente ao longo de anos. Por quê? Porque nós temos valores morais que nos unem. E o terceiro ponto, que está muito relacionado à nossa comunicação, que o líder tem que ter influência. E a influência que o líder precisa exercer, obrigatoriamente passa por quê? Pela comunicação assertiva. Então, nós percebemos que liderança, comunicação, assertividade desse processo de comunicação estão altamente relacionadas. Muitíssimo obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, Alexandre. Por nada, é um prazer. Fico muito feliz que esse tema tenha sido importante o suficiente para vocês, para a audiência de vocês, de forma que a gente possa compartilhar esses sonhos, esse processo de entendimento, de liderança, de comunicação, e que isso sirva de inspiração para outras pessoas seguirem nos seus desenvolvimentos das suas soft skills. Muito obrigado e parabéns a todos vocês também. Até a próxima. Tchau. Tchau. E temos aqui no estúdio, né, Sara? Sim. A Camila. Tudo bem, Camila? Tudo bom, e vocês? Tudo bem. E você é empreendedora digital? Sou. Fala um pouquinho sobre. A empreendedora digital é basicamente todo mundo que trabalha com a internet. Principalmente pós-pandemia, as pessoas perceberam que elas não precisam de um lugar físico para trabalhar. Então, a internet abriu um leque para que você converse com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, o meu trabalho é ensinar como fazer isso. Como que você hoje pode trabalhar com a internet, alcançar mais pessoas e passar uma mensagem que as pessoas queiram de fato consumir aquilo que você está vendendo ou apresentando para elas. É que preparamos aqui a primeira pergunta para você, Camila. O que é uma mensagem eficaz no mundo digital? A mensagem eficaz é basicamente aquilo que te faz parar. Porque todo mundo, né, hoje posta. E são milhões de plataformas e são milhões de conteúdos que o tempo inteiro você vai recebendo. Então, a mensagem eficaz é aquela que conversa diretamente com o seu coração e faz você parar para consumir aquela mensagem e, às vezes, até compartilhar. Então, às vezes, a mensagem não é nem para você, mas ela mexe com o seu coração do tipo, minha mãe gostaria de saber sobre isso. Nossa, meu filho está passando, por isso acho que eu vou mandar para ele. Então, a mensagem eficaz, ela traz um acolhimento. Isso na internet, né? Porque o telefone é muito frio. A gente lida com as telas de uma forma muito fria, não tem alguém ali.
Então, quando a mensagem faz você parar e prestar atenção naquilo que está sendo dito, ela foi eficaz. Independente do conteúdo, né? Cada criador direciona a sua mensagem para o público que quer, mas se fez você parar, ela atingiu o seu objetivo, que foi fazer você ler. E quais são as diferentes plataformas que são consideradas no mundo digital? Sem dúvida, a pioneira, a primeira e a que mais é consumida e mais tem usuários é o Facebook. Então, ele hoje é o que mais alcança pessoas, é o que mais faz o mundo girar, né? E em segundo lugar, o YouTube, porque aí você tem, o Facebook tem os vídeos, mas quando você quer uma mensagem maior, mais longa, você usa o YouTube. Depois é o WhatsApp, que fala diretamente, você consegue conversar um por um, né? E o Instagram. O que muita gente me pergunta é sobre Twitter e TikTok. O Twitter, ele foi recentemente comprado pelo Elon Musk e eles perceberam que um número enorme de usuários eram fakes. Então, na hora que você quer passar uma mensagem e converter essa mensagem com o seu objetivo, os fakes não te ajudam. Então, o Twitter, ele hoje está sendo reformulado para que ele possa ser mais assertivo, né? Possa te trazer mais retorno. E o TikTok é uma coisa interessante porque ele tem muitos usuários, mas muitos usuários jovens. Então, eles consomem aquele conteúdo, mas eles não convertem necessariamente em vendas, né? Então, Facebook, WhatsApp, Instagram e YouTube são os 4 principais que eu aconselho as pessoas, assim, se você vai investir o seu tempo e o seu dinheiro em uma plataforma, é melhor utilizar essas 4. Camila, e por que é importante ter uma mensagem eficaz no mundo digital? Justamente pela quantidade de mensagens que a gente recebe todo dia. Então, antigamente, você estava numa avenida, você tinha os outdoors, né? Você lia ali e já era muito. Sim. A gente com rede digital, o mundo digital, né, com a internet, a gente recebe 1000 vezes mais do que a gente recebe de informação num outdoor, numa avenida. Então, se você não está comunicando de forma certa, se você não está realmente conversando com o seu público com a mensagem correta, ninguém vai parar para ler, porque não necessariamente a gente lia o outdoor na avenida. Yes. Imagina quando você está aqui, quanto tempo leva? Menos de um segundo você já passou. Menos de um segundo você já passou. Então, o próprio YouTube começou a não deixar você pular os anúncios, porque realmente as pessoas não estão interessadas, eu pulo. Não quero mais, eu não... Então, se aquela mensagem não te pega pelo braço e fala assim, vem aqui, me lê, é inútil. E eu falo muito para os meus clientes, você se dedicar à internet, você dedicar aos meios digitais, ele precisa trazer retorno financeiro, porque o seu tempo vale dinheiro. Então, se você se dedicou a uma coisa muito tempo, e ele não te trouxe um retorno financeiro, não vale a pena. Então, a mensagem ela precisa ser eficaz, assertiva, para que o seu tempo, que é um tempo invisível, as redes sociais muitas vezes para os empreendedores, ele é um tempo invisível, porque se você vende roupa e de forma invisível você ainda trabalha com a rede social, mas o seu foco não é esse, apesar de você trabalhar com os dois. Então, se a rede social, o mundo digital não te traz um retorno, não vale a pena, porque principalmente quando o seu trabalho é a venda de um serviço ou a venda de um produto. E a gente vê que mudou muito, né? Porque hoje em dia é do jovem, até que é da criança, né? Que faz o videozinho ali e ganha com isso, até uma pessoa com mais idade, né? Sim, eu tenho uma filha de 2 anos e ela gosta de ver bonecas no YouTube sendo abertas, assim. Então, nossa, olha, essa princesa, aquela princesa. Então, você está conversando com crianças de 2 anos e adultos de 70, então, realmente, a sua dedicação precisa ser muito, muito assertiva e justamente para você ter esse retorno. E como tornar uma mensagem eficaz e digital? Eu acredito que são 3 pilares diferentes que se comunicam entre si. O primeiro de tudo, que o próprio Alexandre falou, você precisa saber com quem você está falando. Você precisa saber quem é seu público. E se você não sabe quem é seu público, você só está jogando, a gente brinca, você está panfletando na praça. Então, na hora que você joga um panfleto, todo mundo recebe, mas não necessariamente a pessoa que você quer que receba. Então, você precisa saber com quem você gostaria de falar e não necessariamente com quem você já fala.
Porque às vezes quem te escuta não é necessariamente quem você quer que te escute. O segundo pilar é a construção de um relacionamento com essa pessoa que você gostaria que te escutasse. Então ela precisa, e de novo voltando ao Alexander, você precisa trazer essa autoridade e esse domínio de informação para que a pessoa fale, eu confio nela. Eu tenho um relacionamento e a gente criou uma rede de apoio e de confiança aqui dentro. E por fim, o conteúdo, que é a mensagem em si, aquilo que você quer falar de fato. A gente, dentro do marketing, conversa muito sobre solucionar dores do seu público. Então, na internet, através de um acolhimento, através da compaixão, você analisa o que o seu público está sentindo e a ajuda que ele precisa. Principalmente quando a gente trabalha com nutricionistas, médicos e psicólogos, eles precisam entender o porquê das pessoas estarem ali buscando a mensagem dele e trazer uma solução. E aí, quando você junta esses 3 pilares, a gente traz a cereja do bolo, que é a presença. Você tem que se fazer presente para que a pessoa confie no seu trabalho, você tem que estar ali todos os dias, mostrando que assim, esse relacionamento é forte, a gente foi construído e o que eu tenho para te falar é de fato relevante e pode solucionar problemas e as suas dores no dia a dia, mesmo através de uma tela. Muito obrigado, Camila, pela sua participação. Obrigada por me receberem aqui. Foi um prazer. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós vamos assistir uma matéria e já voltamos. Segundo as estatísticas, entre 70% e 90% do que expressamos é não verbal. A comunicação eficaz é mais do que apenas ser capaz de falar. Envolve também a capacidade de ouvir e entender os outros, ler e interpretar a linguagem corporal e saber como expor os seus pontos de vista. Aqui estão alguns passos para ajudá-la a se comunicar de forma mais eficaz, tanto no trabalho quanto pessoalmente. Ouça com atenção. É importante fazer um esforço para tentar entender o que a outra pessoa quer nos dizer. Devemos observar a pessoa que nos fala nos olhos. Algo que pode ser muito útil na hora de ouvir é usar expressões que motivem o diálogo, como estou de acordo, eu entendo. Desta forma, a pessoa percebe a nossa atenção. Seja claro. Para que a nossa comunicação seja eficaz, é fundamental que a mensagem que queremos transmitir seja a mais clara possível e que as pessoas que nos ouvem nos compreendam bem. Para atingir esse objetivo, devemos começar por nós mesmos. Entenda o que queremos dizer. Respeite o que os outros pensam e sentem. É importante respeitar os critérios das outras pessoas, pois o ponto de vista deles é tão válido quanto o nosso. Quando expressamos as nossas divergências, façamos isso em um tom respeituoso e calmo para evitar ofender ou subestimar a opinião dos outros. Cuide da linguagem corporal. Os seres humanos também se comunicam por meio de gestos e expressões corporais e dessa forma enviamos mensagens consciente ou inconscientemente. Acredita-se que 55% da comunicação seja a linguagem corporal. 38% é o tom de voz e 7% são as palavras que realmente são ditas. A postura corporal é fundamental aqui. Ficar reto transmite segurança e energia. Contato visual, olhar nos olhos mostra interesse. Nem pernas, nem braços cruzados. Isso é sinal de bloqueio, resistência e baixa receptividade. Um dos sinais mais claros de ansiedade, insegurança ou irritação de um indivíduo é quando ele balança a perna. Transmite instabilidade. O uso das mãos é uma das ações mais utilizadas na comunicação não verbal. Expresse sinceridade e que não há nada a esconder. Seja breve. É preferível nos expressarmos de forma simples e breve. Evite repetir o mesmo problema. Devemos de nos livrar de palavras desnecessárias e então a nossa mensagem passará facilmente. Olá, olá. Érica, nos escuta? Me escuto. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Tudo bem, Érica. Preparamos uma perguntinha para você e obrigado por participar hoje aqui com a gente do nosso programa.
Muito obrigada, eu agradeço. Érica, o que é uma comunicação não violenta e como ter uma comunicação assertiva e não violenta? Ok. A comunicação não violenta, ela é por natureza assertiva. Por quê? Porque ela quer ter a comunhão, ou seja, a compreensão do que se diz, né? E, obviamente, comunicar essa intenção. A comunicação não violenta foi idealizada por Marshall Rosenberg, um PhD em psicologia clínica americano na década de 60 do século XX, e espalhou em mais de vários países do mundo, traduzido em mais de 35 grandes nações, né? E ele apoia a gente na construção de uma rota de pensamento não violenta, inspirado nos pacifistas. Obviamente é um conjunto, né, de falas, verbetes, colocações que nos apoiam em situações de conflito, em situações de conversa. Então, a CNV ela foi idealizada por Marshall Rosenberg e tem a intenção de nos apoiar na melhoria das nossas relações. Eu tenho uma pergunta também, tudo bem? Tudo jóia. Quais os fatores importantes que constituem esse tipo de comunicação e como aplicar na prática? A comunicação não violenta ela é uma abordagem, uma filosofia de vida. Ela se sustenta em várias chaves de pensamento, mas eu vou trazer aqui as quatro principais chaves da comunicação não violenta. Primeiro, observar, suspendendo o julgamento. A segunda, né, você vai inventariar os sentimentos e as necessidades sua e do outro. E, por fim, o quarto componente, você vai fazer um pedido para que possa melhorar a relação. Então, são quatro componentes da linguagem não violenta que nos apoiam nesse roteiro para buscar assertividade no que de fato está acontecendo, no que de fato eu desejo comunicar e como que eu estou interpretando tudo aquilo ali. E, Érica, qual a característica mais importante para se ter uma comunicação assertiva e não violenta? Bom, a primeira coisa é que a gente se transforma em Sherlock Holmes das necessidades, né? Nós paramos de conversar sobre julgamentos, status, ou impressões, ou interpretações, e passamos a buscar na fala, no comportamento, através das perguntas, o que de fato o outro necessita, o que de fato eu necessito, o que de fato você necessita. E a comunicação começa na escuta. Então, para eu descobrir o que você necessita, eu preciso te escutar. E ao te escutar e descobrir o que você necessita, nós vamos conversar sobre as nossas intenções. Então, assim, a gente fica mais assertivo, porque estamos falando de realidade, de necessidades e, obviamente, buscamos nos conectar mais para que isso, de fato, tenha o chamado comunicar, né? Que é tornar comum a todos a mensagem ali comunicada. E como podemos fazer para nos comunicar com mais clareza? Esses quatro componentes, eles nos ajudam muito, porque eles nos levam a nos questionar o que de fato está acontecendo ali. Então, eu quero dizer algo para vocês, mas eu tenho que entender, eu tenho que ter clareza para estruturar a minha fala. Então, eu tenho que entender o que de fato eu necessito, o que de fato está acontecendo nesse momento, como é que eu estou me sentindo diante disso que está acontecendo, e o que eu posso pedir, falar para o outro, propor ao outro, para que aquela situação melhore. Então, eu preciso ter clareza do que de fato ocorre e preciso ter uma fala estruturada, trazendo à tona o que a minha intenção, comunicando ao outro a minha intenção. Érica, e qual a importância de uma cultura de paz para uma comunicação eficaz? Olha, em qualquer âmbito, né, no pessoal, familiar ou profissional, a cultura da paz, ela é sustentável, né? Então, a gente está falando de algo que busca sustentabilidade. Uma andorinha, vamos falar assim, eu só, você só, cada um buscando, né, meu pirão primeiro, o resto que se exploda, o egoísmo, isso não leva à prosperidade coletiva, isso não leva à inteligência coletiva. Então, a ideia da CNV, a ideia da cultura da paz, que a CNV é um caminho de cultura de paz, é você, obviamente, conseguir co-criar uma inteligência coletiva, né? Compartilhar um bem-estar para um volume maior de pessoas.
sentido de comunidade, sentido de união, sentido de compaixão. E isso dentro de uma empresa é importante, né? Eu já trabalho com empresas, né? E a gente leva a cultura da paz para que as pessoas possam ser mais empáticas, mais compassivas, não são passivas, são compassivas, e que possam se conectar de maneira humana, verdadeira, autêntica e, obviamente, né, zelar, porque sinceridade sem amor é brutalidade, né? Então é importante cuidar da forma com a qual você entra em contato com ele. Muitíssimo obrigado, Érica, por participar hoje aqui com a gente do Rompendo o Silêncio. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até. Vai. Vamos assistir ao nosso testemunho de hoje e já voltamos com o Momento Rompendo o Silêncio. Meu nome é Suelane Carvalho, eu sou mãe da Marina. Ela cresceu na Universal, sempre participava de tudo na igreja, né? E depois de um tempo eu comecei a perceber que ela não estava mais querendo ir. Ela começou a mentir. E ela não fazia isso antes, né? Mas ela falava que ia para uma casa, para um lugar. E aí depois eu percebi que ela não estava. Ela começou a chegar tarde em casa. Ela já estava respondona, né? Me respondia, já estava bem agressiva. Então, quando eu me afastei, eu entrei de cabeça. Tudo que fosse de experiência eu queria viver. Então, assim, eu comecei a namorar, a ter relacionamentos, eu comecei a beber. Eu usei de tudo, eu usei maconha. Eu era uma menina totalmente vazia, né? Depois que eu me afastei, eu tinha que me preencher com meus amigos, então eu tinha que ir pra festa. Eu não ia mais pra escola, então, assim, a gente brigava muito também por conta disso. Minha mãe, assim, sempre lutou, nunca desistiu por tudo que ela já passou comigo, né? Teve momentos que ela teve que me mandar pra morar com meu pai. Ela já sofreu muito comigo, então, assim, eu vi aquilo como que a fé poderia me salvar. Então eu via nela a minha esperança, porque eu sabia que no fundo, se eu voltasse para a igreja, eu teria uma saída, porque nela eu vi uma força que, tipo assim, foi muito, ela passou por muitas coisas, né? Então e aí eu colocava o nome de toda a família e colocava ela também, né? Todo domingo sem cessar, né? Crendo que ela ia mudar. Sabia que minha mãe estava buscando por mim, ela sempre me ungia, me dava água do tratamento, conversava bastante comigo, mas eu via que ela usava a fé dela. Muitas das vezes eu acordava de madrugada e ela estava lá orando, com a cara no banheiro, assim, de cara no chão, orando mesmo, lutando. Eu sentia muito a guerra dela. E aí ela viu que realmente não tinha mais saída, né? Que a única saída dela era Deus. E aí foi quando ela decidiu, né? E ela falou que queria voltar. E eu me entreguei, eu abri mão de tudo, abri mão de amizades. Eu lembro que eu voltava da escola com todos eles, a gente voltava bebendo e eu comecei a voltar sozinha. E eu recebi o Espírito Santo e ali eu vi que Deus estava comigo, era certeza, né? Que a partir daquele momento eu não iria mais me afastar, Deus estava comigo. Que eu nunca tinha tido antes no mundo, né? Meus relacionamentos tudo destruído. Hoje eu sou casada. Eu agradeço muito a minha mãe por nunca ter desistido de mim, porque teve várias situações que parecia que era o fim mesmo. E mesmo assim ela nunca desistiu de mim, sempre continuou buscando por mim. E através da fé dela eu vejo que eu só voltei por conta da fé dela. Porque senão eu não seria o que seria de mim. Eu sabia que tinha alguém lutando por mim e eu agradeço muito a minha mãe. E você que tem um familiar, né, um caso igual ao meu, né, uma filha passando por esse problema, com algo, com vício, ou um filho até, não desista. Continue na sua fé. Mesmo que pareça que não está acontecendo nada. Mas Deus, Ele age na fé. Cada detalhe que você faz, uma unção, uma oração, um voto, ali Deus ele tem agido. E voltamos aqui para o nosso momento Rompendo o Silêncio. E hoje falamos sobre a comunicação eficaz, né? Vimos como o mundo está girando em torno desse mundo digital
e muitas pessoas alcançando várias coisas também com isso. Mas, Sara, sabia que o Senhor Jesus, ele é o maior comunicador de todos os tempos. Ele foi no passado e continua até hoje se comunicando com as pessoas através da sua palavra, né? E a palavra de Deus fala assim, Sara, em Colossenses: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, o Senhor Jesus, até agora, né? Ele deixou isso escrito pra gente vivenciar e praticar, né? Porque, de repente, tem muitas pessoas que sabem se comunicar bem no trabalho, né? Tem uma vida fora, tudo perfeito, com a comunicação bem, uma dicção boa, né? Só que quando chega em casa não tem aquela comunicação que deveria ter com a base, que é a base familiar, né? E muitas pessoas sofrem com isso, como vimos também agora no testemunho, né? Dessa família, dessa jovem que passou por várias dificuldades, e acredito eu também que a comunicação entre ela e a mãe não era legal, não era bem, e ocasionou também muitas coisas ruins na vida dela. Sim, com certeza. E o mais lindo é saber que o nosso Deus, Ele entende você mesmo sem você abrir a boca. Ele já sabe o que se passa dentro de você. E as pessoas à sua volta, talvez sim você tenha uma boa comunicação com as pessoas, ou você não tenha uma boa comunicação com as pessoas, mas com Ele, minhas amigas, meus amigos, a sua comunicação pode sim ser eficaz. Vamos fazer a nossa oração e vamos falar com o nosso Deus nesse instante. Por favor, feche os seus olhos. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor Jesus, aqui nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai, unidas em uma só fé, Senhor, para pedir em favor, meu Deus, das pessoas, meu Pai. Pessoas essas, Senhor, que passam por lutas, meu Deus, dentro de casa, nos seus relacionamentos, mesmo no trabalho, ou até mesmo é aquela pessoa que se isolou do mundo, porque não tem essa comunicação, não sabe como ter essa comunicação com as pessoas, com seus familiares, e isso vem lhe trazendo problemas, trazendo tristezas, ocasionando depressões e muitos problemas espirituais. Meu Pai, eu te peço agora, neste momento, que o Senhor vá de encontro, meu Pai, a todas essas pessoas que esteve conosco nessa programação, ainda aquelas que não estiveram, mas que o Senhor venha alcançá-las, Senhor Jesus, e venha remover, meu Pai, todo este conflito, meu Pai, toda essa tristeza que existe dentro dessas pessoas, meu Pai. Arranca tudo isso neste momento e traz a Tua paz, meu Pai. Traz agora, meu Deus, a paz, aquela paz interior, a paz que vai fazer com que essa pessoa deixe e consiga ter o sono suave, o sono leve, Senhor Jesus, porque sabemos que existem pessoas que vêm sofrendo, meu Deus, que de dia elas passam, meu Deus, aquela imagem de uma pessoa bem descontraída, mas quando chega em sua casa, na sua cama, ela não consegue dormir à noite, ela passa por problemas, meu Pai. Então que neste momento o Senhor venha com a Tua paz e desça sobre cada uma delas, meu Deus. Abençoa cada uma dessas pessoas, os seus familiares, meu Deus, pois te agradecemos por tudo, meu Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas que estiveram conosco, meu Deus, e entregamos tudo em Tuas mãos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. É bom estar com vocês, passar um tempinho aí com vocês. Foi muito agradável a nossa tarde de hoje, não foi, Cíntia? Sim, um assunto bem legal e que deixou bem claro pra gente, né? E aqui estamos, caso você queira se comunicar. Temos as nossas redes sociais, temos também o nosso telefone que vai aparecer aí na sua tela. E você também vai ver aí na sua tela o nosso endereço, onde você pode estar vindo nos encontrar aqui na 2420 Dufferin Street, Toronto, no 2º andar. A nossa igreja é em português, tá bem? Nos vemos
Quando? Sim, nos vemos no próximo episódio, né, do nosso programa. No próximo episódio, Rompendo o Silêncio. E sintam-se à vontade mesmo de nos procurar aqui, porque estamos prontas, né, com uma equipe forte, grande, para ouvir, né? De repente você está aí e está querendo falar, está querendo conversar com alguém, estamos aqui para ouvir. Deus abençoe a todas. Tenham uma excelente tarde. Bye.